Vamos começar falando de uma das consequências da teoria da relatividade e que consideramos ser uma das consequências mais importantes do ponto de vista de mecanismo ou de mecanismos de comunicação. Ora, vamos começar falando, por exemplo, da energia de uma partícula que se move com uma dada velocidade. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, a energia é igual a m vezes c ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. O momento dessa partícula também muda na teoria da relatividade, não é m vezes v, mas é m vezes v vezes raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2. É claro que essa energia agora, ela está, quando escrita assim, sob duas formas. Uma energia intrínseca associada à massa e uma energia que poderíamos chamar de energia cinética. Muito bem, mas isso não é importante porque a gente vai falar agora. Existem outras grandezas, né, que dependem de raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Por exemplo, quando a gente faz uma transformação de Lorentz, também ali aparece o que nós chamamos de gama. Gama é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C ao quadrado. O fato é que na teoria da relatividade sempre temos grandezas físicas ou expressões, como as transformações de Lorentz, onde aparece raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Ora, é óbvio que, para que a teoria da relatividade faça sentido, esta grandeza aqui precisa ser uma grandeza positiva. Não faz sentido. É claro que se estivéssemos trabalhando com números complexos, isso faria sentido, mas não é o caso. Escrever energia como um número complexo. Tem que ser um número real. Consequentemente, a teoria da relatividade só faz sentido se 1 menos V2 sobre C ao quadrado for maior do que zero. E não serve igual a zero. Não serve igual a zero. Não é? Por quê? Ora, igual a zero, nós temos mc2 dividido por zero, não faz sentido. Veja, isto aqui indica que a velocidade de um objeto é menor sempre se esse objeto for dotado de massa, tem que ser menor do que c. Fantástico. Ou seja, nada se move com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Esta é uma previsão da teoria da relatividade. A teoria não faz sentido se isto aqui não for válido. A teoria ainda faz sentido se V igual a C, mas não essas expressões aqui. De forma que V igual a C também vale. A luz se propaga com velocidade igual a C. Portanto, nós temos, para objetos dotados de massa, uma velocidade menor do que c, e para objetos de massa nula, isso a gente pode mostrar como é o fóton, objetos de massa nula, V igual a c.
De forma que a gente pode distinguir os objetos em duas categorias, né? Partículas, massa nula, que se propagam sempre com a velocidade da luz, e objetos dotados de massa, cuja velocidade é sempre menor do que a velocidade da luz. Será? Ora, se conjectura muito. Há pouco tempo, num grande laboratório europeu, um grupo de cientistas anunciou para o mundo que certas partículas, ou algumas partículas denominadas neutrinos, teriam uma velocidade maior do que a da luz. Ora, isto aí exigiria agora uma nova reformulação. Ou seja, alteraria o que nós sabemos de uma maneira profunda. De forma que isto aqui é uma previsão da teoria. Existiriam esses objetos com velocidade acima da luz? Ora, alguns especulam com essa hipótese. Esses objetos são chamados de táquions, né? Objetos que têm uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Eles existem? Não. Que a gente saiba, não. E se forem descobertos, como anunciaram antes, mas depois tiveram que se retratar, né? Ora, se acontecer isto, estamos ou estaremos diante de uma nova teoria. Precisamos repensar tudo de novo. Agora, a teoria da relatividade de Einstein só é consistente, né, com essa hipótese aqui. V menor do que C. Você pode acelerar uma partícula o máximo que você quiser. Isso é perfeitamente possível. Mas você vai acelerá-la cada vez mais e o resultado é que não adianta, você nunca vai atingir a velocidade da luz. Muito bem. Esse fato tem consequências profundas, profundas. Veremos depois a questão da análise da causalidade. Vamos analisar dois eventos e se um pode ser a causa do outro, porque é disso que nós estamos falando na análise da causalidade. Mas uma primeira consequência é, né, a questão de nos comunicarmos, né? Então afeta essa questão da limitação nossa em relação a nos comunicarmos com eventuais marcianos, né, ou habitantes de outros planetas pertencentes a outros sistemas solares. Por quê? Eu vou me comunicar com eles de tal forma é que a informação vai se propagar com uma velocidade no máximo igual a C. Em geral, nós enviamos sinais elétricos e magnéticos que se propagam com a velocidade igual à velocidade da luz. Aliás, nós utilizamos, do ponto de vista das nossas comunicações hoje, da forma mais ágil possível, ondas eletromagnéticas, que viajam com a velocidade igual a C, ou fibras ópticas, né, na qual nós temos luz se propagando com a velocidade igual a C. Essa é a maneira mais eficiente. Não existe outra mais eficiente. A luz que recebemos de uma estrela numa determinada posição, pode ter certeza, a estrela não está mais naquela posição. Nesse ínterim, ela já se deslocou. O fato é que temos aqui, então, grandes mudanças, né, em relação à comunicação, uma limitação nossa.
Mas existe também uma consequência interessante, e essa consequência aqui, ela é importantíssima para entendermos, né, a radiação de uma partícula. Do que se trata? Ora, vamos considerar aqui, né, uma partícula que se move ao longo de uma curva. Eu desenhei aqui, na verdade, a trajetória da partícula, né? E num determinado ponto do espaço de coordenadas x, y e z, né, nós vamos medir ou detectar o campo elétrico, por exemplo, o campo magnético, né, ou as ondas eletromagnéticas, no caso geral, né, num determinado instante de tempo t. T é um instante de tempo no qual nós vamos detectar o campo elétrico ou campo magnético produzido por esta partícula aqui em movimento. Eu tenho uma carga elétrica Q, né? Uma carga elétrica Q em movimento. Nesse instante de tempo t, esta carga Q está nesse ponto aqui. Então, vamos aqui adotar um referencial, né? De tal forma que, em relação a esse referencial, a partícula, num determinado instante de tempo, a partícula está em R de t. Então, R de t é o vetor posição da partícula no instante de tempo t. A partícula está aqui. Esse ponto aqui tem um vetor posição R. Ora, a nossa tendência seria a de escrever, por exemplo, que o campo elétrico é igual a Q sobre 4π ε0 vezes R menos R de t dividido por módulo de R menos R de t ao cubo. Ora, não é verdade. Isso aqui está errado. Está errado. Por quê? Ora, o campo elétrico que esse observador, né, vai medir, ele foi produzido num instante de tempo t, linha, que é menor do que t. Esse instante de tempo t', poderíamos escrever assim, né, é um instante de tempo anterior a esse. T' é igual a t menos módulo de R menos R de t' dividido por C. 1 sobre C. Por quê? O que você está observando aqui não é o que aconteceu nesse instante de tempo, ou seja, onde está a partícula agora. Na realidade, você recebe um sinal luminoso quando a partícula estava num ponto anterior a esse. Ou seja, para um vetor posição no instante de tempo t', onde t' é igual a t menos módulo de R menos R de t', módulo disso. Ou seja, este vetor é este aqui. É este aqui. Ou seja, isto é muito importante, muito importante. Por quê? A radiação eletromagnética é uma consequência do retardo.
não fora. Por isso, se C fosse igual a infinito, não haveria retardo e não haveria radiação eletromagnética. Uma carga que se move não emitiria radiação eletromagnética. O que é essencial para entender a radiação eletromagnética é que a informação viaja ou se propaga com uma velocidade, nesse caso, igual à velocidade da luz. Uma outra consequência, para a gente encerrar a discussão nesse ponto, tem a ver com o problema do horizonte. Horizonte. Se eu enviar um sinal luminoso qualquer, esse sinal luminoso, ao longo de um tempo t, ele vai poder atingir regiões do espaço de tal forma que, sendo c igual a r dividido por t, então essa distância aqui, r, é igual a c vezes t. Ora, isso significa o seguinte: o universo existe há cerca de 10 elevado à potência, 13 anos, né? Então, veja, nós só temos informação a respeito do universo, dos pontos mais longínquos do universo, para uma distância r, que é dada, vamos chamar de tamanho do horizonte, igual a c, vezes o intervalo de tempo desde quando o universo se iniciou, desde o Big Bang. Ora, regiões a distâncias superiores a essa não temos como acessar. O fato é que estamos aqui percebendo algumas consequências muito importantes do ponto de vista de comunicação, do nosso entendimento a respeito do universo, a limitação que nós temos em relação a isso. E uma consequência importante que é a radiação eletromagnética produzida por uma partícula ou por partículas em movimento. Radiação é uma consequência do fato de que a informação se propaga, neste caso, com a velocidade igual à velocidade da luz.